Então, eu quero primeiro iniciar falando que fui eu, meu ex-marido e mais uns 10 casais, que nós, quando a gente começou a grade, tá bom? A ideia foi minha, porque o meu filho mais velho estava indo para primeiro, mudou a nomenclatura, né? Primeira série do ensino fundamental, e eu não queria, eu fui professora do ensino médio da rede estadual de educação durante 25 anos, e eu não queria meus filhos na escola pública. Eu tinha vários senões que eu não concordava, e nem na particular, que é igualzinho, tá? Só tem assim uns brilhozinhos assim mais interessantes, mas tudo igual. Então, aí caiu um livro na minha mão, e aí eu comecei a acreditar que você tem uma energia, que a energia do universo é você tá junto dessa energia. E pareceu um livro para mim, caiu do céu assim, pof, um livro. É uma escola cooperativa em Belo Horizonte, de pré-escolar, chamava Escola de Fundo de Quintal. O que é uma cooperativa? Você sabe, né? Não tem fins lucrativos, todo mundo é sócio, todo mundo, quando tem ganhos, divide os ganhos, quando tem perdas, divide as perdas. Aqui na agrária, o que a gente divide? Divide o que precisa existir de dinheiro para sustentar uma escola. E meu pai é professor, quando eu contava para ele que eu tinha, hoje são 7, eu tinha 16 alunos no ensino médio, ele falava, essa escola sua, não, isso não existe não. Ele não entendia o sistema cooperativo, entendeu? Que o sistema cooperativo é esse. Quem está aqui não está lucrando, ele tá investindo naquilo que ele acredita. A nossa escola foi assim. E a Sônia foi uma das primeiras a ficar com a gente na época. Então foi isso. Aí eu li o livro, fiquei muito apaixonada pelo sistema, aí conversei com o Lucimar. Ele é pedagogo, ele é filósofo, ele é um monte de título e ele é bom de saber as coisas. E eu não sou estudiosa, eu sou prática, sabe? Eu faço as coisas. Aí ele estudava, falava bonito para todo mundo, ninguém entendia nada que ele falava, mas todo mundo respeitava ele. E eu era aquela que fazia, entendeu? Sempre foi assim. E os pais que foram entrando naquela época eram pessoas também que estavam insatisfeitas com o ensino tradicional e resolveram postar. Então foi isso. Aí a gente começou em 1987. Foi a primeira reunião. Que Lavras inteirinho estava na reunião. E aí em dezembro, quando a gente ia fechar a turma, tinha 3 pessoas. O professor Lucimar falou que não, vamos desistir. Como é que a gente vai fazer uma escola com 3 alunos? Eu falei, eu não sei, agora eu não vou desistir não. Eu não vou botar meu filho em escola nenhuma de lá. E foi aí que começou, tá? Em 1988. A motivação é um ensino diferente. Eu costumo hoje, na época eu não sabia esse termo, hoje eu já aprendi. Uma escola humanitária, sabe? De humano para ser humano. Respeitando as pessoas, os alunos, tudo. É um humanismo. Nem na humanidade, é um humanismo. Eu aprendi essa palavra hoje, então eu acho que se aplica bem ao que eu queria na época, sabe? Se aplica bem. Olha, eu não trabalhei muito tempo não. O que eu trabalhava na escola pública, aí eu me aposentei em 1996, que eu vim pra cá, que eu ficava aqui pela manhã coordenando, inventando moda e estudando, né? Então eu comecei a trabalhar em 98, por aí, 97, que eu virei professora aqui mesmo, professora daquilo que eu gostava, que é literatura. O que eu gostava e gosto, é vocês, entendeu? O que me motivava a vir eram vocês. Aquela meninada boa, bonita e que gostava e que aceitou a metodologia com muito espanto, né? Porque sentar numa mesa assim, o professor não tá lá no quadro rabiscando, é um choque. Então eu gostava de vocês, gostava dos professores, gosto, né, gente? Porque tem aí, ó, tá cheio de professor que gosta dos professores, dos nossos estudos, que a gente estudava muito, que foi uma coisa que eu acho que se perdeu, sabe? Os pais estudavam muito. Tinha encontros com pais pra gente estudar, para eles entenderem o que eu estava propondo, o que o Lucimar falava, o que ele, sabe, o que ele entendia muito, então. Então eu gostava dessas reuniões. Aí eu gostava das reuniões com os professores também, que eram mensais,
Eu gostava de planejar junto com eles, a gente sentava, porque era tudo novo, gente, era novo para mim também. Eu sempre fui professora tradicional. De repente, a minha chave virou, eu virei isso que eu virei hoje, entendeu? Mas demorou, foi demorado. Então eu gostava disso, gostava de tudo. Do ambiente. Quando a gente veio para cá foi maravilhoso, porque a gente ficou primeiro no Colégio Aparecida, que estava caindo os pedaços. Depois a gente foi para um prédio horroroso, que a gente tinha que subir 800 andar para chegar lá na sala dos meninos. Muito apertadinho, vocês não conheceram. Aí depois viemos essa maravilha aqui. Eu acho isso aqui muita cara nossa, sabe? De coordenar a aula não, o desafio foi essa cidade retrógrada, atrasada, horrorosa, que 37 anos depois ainda não sabe o que é a gralha azul, sabe? Acha que isso aqui é uma aberração da natureza. E fica perguntando, cadê seus alunos? Eles não passaram em vestibular? Eu posso? Gente, eu tenho menino na Europa. Eu fico feliz demais de ver vocês aqui, sabe? Porque eu sei que a Gralha fez o melhor para vocês todos. E vocês não precisam duvidar. O desafio os pais também, né? Assim, lidar com os pais. Não, no começo não, porque os pais que tinham era meia dúzia de gato pingado que queriam o trem. Aí depois a gralha foi enchendo. A gente já teve 120 alunos, não foi, Sônia, lá na Aparecida? 120 alunos, foi o nosso ápice. Mas só brigava, só confusão, porque era gente que não entendia, que não queria, porque era chique falar que estudar, porque a Lavras é assim, né? É chique estudar numa escola X, né? E nós duramos, a nossa chiqueza durou uns 3 anos ou 2 anos, depois acabou tudo. O maior desafio é o pai que não quer saber de nada, entendeu? E não entende, e veio perguntar pra Sônia por que ela tá dando orientação sexual, que negócio mais horroroso é isso, o que ela tá fazendo com os filhinhos dele. É o outro que não sabe que o filho fica no celular 24 horas por dia, não quer nem saber. Então o desafio sempre foi aquele pai que não sabia a proposta, que não queria estudar. Porque o pai que vinha nas reuniões, nas oficinas e tudo, ele tinha que entender, gente, porque, né, ele sabia. A gente fazia o que a gente fazia com vocês, a gente fazia com eles. A prática, para eles verem o que a gente estava fazendo, entendeu? Então esse foi o meu maior desafio, viu, meu filho? Tirando Lavras, que não vale a pena citar, eu acho que ele ainda continua até hoje, os pais, sabe? Porque vocês são dependentes do pai, né? Então o pai tem que querer, senão vocês não podem ficar aqui. A gente sentar, a gente fazer o programa da delegacia de ensino, a grade curricular. A grade significa o quê? Cadeia, né? Prisão. Mas você tem que estar dentro da grade curricular, senão eles não autorizam a sua escola. A gente fazer a grade curricular que aquele povo exige, da forma que vai ao encontro que vocês querem, entendeu? A gente erra muito, mas todo mundo erra, mas a gente tenta fazer aquela programação que a gente tem que cumprir de uma forma lúdica, uma forma criativa, respeitando. Um gosta de desenhar, outro gosta de declamar, outro não gosta de nada. Agora, o que não gosta de nada é problemático, mas a gente aceita também, dá um tempo para ele querer, né? Então, a essência da gralha é essa mesmo, sabe? É a gente trabalhar junto. É professor, aluno, pais, essa é a utopia. Utopia é essa. Trabalhar aluno, professor, pais, e o pessoal da cozinha, que é uma gracinha, todo mundo junto, fazendo um trabalho só, sabe? Esse é o maior desafio, mas é o que me atrai, e sempre me atraiu. Então, uma mudança muito grande, claro que muda, gente. Eu também quero que mude. Quando eu fui embora em 2007 e nunca mais voltei, eu sabia que ia, né? Eu fui embora, mas eu deixei sementinhas. Igualzinho a gente faz com vocês estão tudo plantadinho aí, daqui a pouco, né? Aquelas coisas maravilhosas. Mas eu acreditava que a gralha não ia morrer porque eu fui embora, ninguém é insubstituível. Então, assim, as direções que tomaram, que não eram as minhas, são naturais, gente, não sou eu. E eu acho que caminhou bem, sabe? Agora, ou eu acho, a vantagem que eu tive na minha época é escolher professor que não era professor, sabe? Eu dava preferência pra gente que nunca foi professor, porque é difícil entender, sabe? Que o menino não precisa fazer prova. A professor de 30 anos vai entender que menino, como é que ele vai saber que o menino está sabendo as coisas? Era difícil demais, sabe? Mas eu acho que é o caminho que a gralha teve e eu acho que nós somos ainda um diferencial muito grande. Quando eu perguntava assim, Sônia, tiraram as mesas coletivas? Que é isso, Maria Neuza? Tiraram, não. Então tá bom demais. Ó. Fecharam o portão? Botaram chave no portão com o interfone? Não. Mas então tá bom demais. Porque o Lucimar falava, o menino está aqui dentro porque ele sabe, que aqui é o lugar dele. Ele é estudante, ele não é mais nada até os 17 anos, ele é estudante, filho e estudante. Então ele está aqui porque ele quer, foi escolha da família ou dele, sei lá quem escolheu.
Então não tem portão fechado. O dia que a gente pegou um aluno nosso, ele tinha acabado de chegar pulando muro, a gente chamou, falou, meu bem, você não precisa pular muro, tá vendo a secretaria ali? Você vai lá e fala, quero falar com a minha mãe. Aí eu falei com ele, você vai lá, fala com a Cris, olha, eu não tô passando bem, eu preciso falar com a minha mãe. Você inventa mentira que você quiser que não me interessa. Eu quero que sua mãe autorize. Ele não pode pular não, ele tem que conversar com a gente, porque a gente é responsável por ele, né? Acontece um trem com esse menino lá fora, nós estamos no ferro. Eles ficam tudo de olho para ferrar a gralha, então não pode não. A gente tem que ter muito cuidado. Ué, é que nem hoje, uai. É tudo adolescente, gente. Você tem que, passar melzinho, entendeu? Você tem que conquistar eles. Eu tive um aluno, o único aluno da minha vida que eu não conseguia fazer isso aqui com ele. Ele era arredio, né? Ele era maravilhoso, maravilhoso. Nunca tive um aluno. Aliás, todos são maravilhosos. No final eu já conseguia. No terceiro ano ele não tinha medo mais de mim, ele não arrepiava, ele não ficava morrendo de medo. Eu já fazia assim nele. Você tá doentinho hoje? Bem, seu olhinho tá gripado, você tá ruim. É essa relação que eu acredito numa escola, entendeu? Nós somos seres humanos. Então, assim, é isso que eu acredito, sabe? Que a gente tem uma relação de professor com o aluno, claro, né? Que a gente é o adulto, nunca esqueci isso. Nunca esqueço isso na sala de aula, que eu sou o adulto. Então eu posso ser boazinha, bonitinha, engraçadinha, eu posso ser tudo, mas eu sou o adulto. E eu tenho regras, eu tenho valores morais. E isso é que eu passo, para todo mundo que convive comigo. Se você não quer, não, eu falava pro pai, a porta tá ali. Vamos fechar esse portão. Eu falava, aqui, cheio de escola em lá, essa escola aqui não tem portão fechado, não. Então esse era o meu papel na escola, sabe? De não ter medo de delegacia de ensino. Claro que tem a diferença, minha filha, até na profissão que eles escolhem, entendeu? Até como eles trabalham, como eles... Tem arquiteto? Tem, mas é uma coisa totalmente fora da caixinha, entendeu? O que eu fico orgulhosa é como que eles são como seres humanos, entendeu? Como cidadãos, como pessoas. Mas os valores que a gente pregou que eles têm, sabe? Eles internalizaram. São pessoas bem resolvidas nesse mundo caótico que tá, sabe? Então é isso que eu fico feliz, de ver que aqui a gente só não ensinou física, nem química, nem matemática, nem português, nem literatura. A gente transmitiu aquilo que era meu sonho, de pessoas que se importam com o outro, que enxergam o outro. Eu quero que meu aluno saiba o que ele quer. Por exemplo, a mãe que chegou perto de mim e falou assim, meu filho quer fazer linguística, você podia tirar isso da cabeça dele? Eu falei, não, o meu quer ser filósofo, o outro quer ser músico, e depois virou para ser padeiro. Eu não vou chegar perto do seu filho e falar com ele assim, olha, o que é isso, cara? Não, sabe? E assim, uma coisa que eu descobri depois também, eu não sabia, mas fiquei muito feliz em descobrir. A maioria dos alunos, que a nossa escola é chamada de alternativa, vocês conhecem esse termo, né? A escola alternativa, eles não seguem profissões tradicionais. E quando seguem, é um profissional muito diferenciado. Paulo Freire é esse, respeitar o mundo do aluno. O aluno não é uma tábua rasa. Tudo que vocês trazem com vocês, a escola tem que ficar atenta, porque tem que jogar no meio do bolo do aprendizado, tem que respeitar, entendeu? Trazer o mundo lá fora para cá, porque a gente não é isolado do mundo. Trabalhar as relações humanas, sabe? O respeito, acreditar no outro. Acho que a agrária faz muito isso. Agora, se você for me perguntar, a teoria eu não sei e não quero saber, porque eu já estou velha para estudar. Vou te falar a verdade, muito pouca coisa legal, sabe? Eu não dei conta de ficar aqui o terceiro ano, não. Eu vi que meu trabalho não estava fazendo efeito, eu não consegui fazer nada que eu tinha proposto. E eu voltei muito modificada, muito. Se eu já era modificada, eu voltei 3.000 vezes mais modificada depois que eu trabalhei na Casa da Árvore. E falei, não é isso que eu quero, entendeu? Não quero essa luta. Não quero essa luta de ter que reforçar o que eu acredito, de ter que batalhar. Eu acho que é o que foi. Foi, já foi. Agora é o que é. O que é eu não quero, então eu fui embora. Gente, eu tinha que fazer uma reunião, uma oficina para pais, uma por semestre quando eu estive aqui. Pergunta quantos que eu fiz? Nenhuma. Eles não conseguiram achar um horário. Porque era a proposta, me propuseram assim, mas eu trabalho com os pais não estão entendendo a proposta. Eu falei, mas é claro que eu trabalho, gente. Para mim é tranquilo demais. Não conseguiram. Falava com a Giovana assim, Giovana, deixa eu te ensinar como é que você faz. Terça-feira, 5h30 da tarde, a Maria Neuza está lá no Paulo Freire e ela vai fazer uma oficina. Ponto. Vai aparecer 2 pais lá? Ponto. Eu trabalho com 2 pais na maior felicidade.
ela tentava perguntar para você, que hora que você pode estar aqui? Que hora que você pode? Que horas? Que dia? Ninguém entende ninguém, sabe? Cada um tá vendo seus próprios interesses. Eu falava para ela, minha filha, bota lá, Maria Neuza tá lá, terça-feira, dia tal, vai falar sobre isso. Aí o que acontece? É esse o problema, entendeu? Eu não consegui. Meu filho falou assim, mãe, meu filho mais velho, mãe, você quer retomar a gralha para você? Você quer voltar no tempo que você era coordenadora? Eu falei, oh, Deus me livre, eu tô velha, cansada, joelho podre, não dou conta daquilo mais não. Eu falei, então você tem duas coisas que você pode fazer, ou vai embora, ou vai aceitar como é. Pronto, era isso que eu queria ouvir. Peguei minhas malinhas, eu fiquei aqui 2 anos. Quando que vocês começaram a me procurar para fazer o meu trabalho? Já tinha mais de 1 ano que eu estava aqui, ficava sentadinha naquela sala ali sozinha, estudando, fazendo aula. O professor faltava e eu, dentro da sala de aula para dar aula de redação criativa. Então, assim, demorou quando vocês descobriram que eu era legal, sabe? Que eu podia ajudar vocês com as minhas ideias, porque era isso que eu fazia no tempo da Sônia. Eu sentava com a Sônia, a gente fazia junto, sabe? Coisa boa, as cadeiras, as mesas do jeitinho que eu pedi que tem que ser, o portão aberto do jeito que tem que ser, os meninos ajudando a lavar a vasilhinha do café da manhã quando a cantileira não tá lá, sem ninguém mandar, sabe? É isso que eu vi, então eu falei, não, isso aqui é a gralha de hoje, gente, é a gralha de hoje, eu acho que é o melhor que pode estar acontecendo. Mas teve muita coisa boa, muito trabalho do professor com os meninos e colocados para todo mundo ver, que isso que eu acho importante, sabe? A gente não pode ficar trancado na sala de aula. Muita coisa levada, muita oficina no salão. Olha que maravilha, lembrei, tá vendo? Você tá me puxando. Muita oficina no salão, com os alunos todos misturados. Mas é a coisa mais rica da gralha, é misturar as faixas etárias, sabe? Isso é de uma riqueza, que vocês nem imaginam. Então eu acho que esse é o espírito da gralha, entendeu? É você descobrir o caminho seu tá torto, porque você tem que consertar ele. Eu acho que é isso que a gente passou. Para quem quis, né? Para quem estava aberta, para quem não estava, eu não sou responsável, né? Uma coisa que eu acho que o jeito que a gente trabalha aqui trouxe para os meninos é que quando eles tiveram que mudar e escolher, eles não tiveram medo. Ah, sim. Ou até tiveram, mas souberam, mas ousaram né? e souberam ir atrás do que eles precisavam para fazer diferente, Uhum. para mudar. Sim. Mudar a profissão, mudar Sim. o que queria. Porque esse é o papel do adulto, gente. Né? A gente viveu, a gente é adulto. Então, eu tenho uma gurua que chama Tânia Zaguri, que eu criei meus filhos com os livros da Tânia Zaguri, que fala, ó, para de picuinha, o menino tá sujo, deixa ele tomar banho a hora que ele quiser, o menino rolou na chuva e daí? Agora, seus valores, não roubar, não matar, não bater no outro, não violência, não isso, não aquilo, isso você tem que passar para ele. Eu acho que a gralha é a mesma coisa, sabe? Todos nós passamos valores para vocês. A gente não fica com esse pregado na testa, não, entendeu? Um aluno amado, maravilhoso, amado demais. Eu era íntima da mãe dele, a gente tinha uma relação lá na casa dele. Aí um dia, ele resolveu mexer na caixa de fantasias, que a gente sempre dividiu. Olha outra coisa maravilhosa que eu esqueci de falar. A gente divide sala, de manhã e de tarde. Eu acho isso riquíssimo, essa divisão, sabe? Eu chego, tô lá sentadinho com os menininhos, já estava no 2º ano, talvez. E ele estava de máscara. Ele tinha ido na caixa e colocado uma máscara. Eu não sei nem que máscara que era uma máscara bem chamativa. Eu olhei aquilo e falei, bom, isso aqui vai virar um carnaval. Não é a proposta, a minha aula hoje, a proposta que a gente vai trabalhar é outra coisa. Eu peguei meu dedinho, a hora que ele olhou pra mim, eu botei o dedinho assim debaixo da mesa e fiz assim pra ele, ó. Só isso que eu fiz pra ele. Ele levantou, tirou a máscara e guardou. Isso é a prova, sabe? Que você não precisa brigar, que você não precisa arrancar os cabelos por causa de adolescente. Ele me conhecia, eu não ia deixar isso, não era hora de máscara, a gente tem hora de máscara. Era uma aula que eu tinha levado uma proposta que a gente ia trabalhar, e eu não precisei, eu só fiz assim pra ele e escondi meu dedo, para os outros não verem. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o papel de vocês é esse, tá sempre questionando, tá sempre procurando, e o papel do adulto é se posicionar, entendeu? É isso que a gente é aqui na escola. Aí eu perguntei para meus alunos, 10, 12 alunos, ex que estão na minha cartela, o que foi estudar na gralha? 12 que eu chamei, 8 me responderam, é isso que eu vou ler para vocês. Ela que está aqui, eu vou começar com a Márcia, tá?
A primeira parte é para você. Você mostra se quiser. Claro que eu mostro. Mas estou nesse processo de escrever uma carta pelo que sou grata nesses primeiros 40 anos. Pode resumir ou pode dizer: garota, seja mais clara e dê exemplos e para de ser poética, se é que fui, etc. Ha, 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 ha. Inusitado, como diria minha psicóloga, pura sincronicidade, que bem quando estou me debruçando em meus 40 anos sobre uma carta de gratidão para algumas, eu vou arrepiar, para algumas importantes e queridas pessoas que passaram por minha vida e trocaram conhecimento, experiências, dores e alegrias comigo ao longo dessa jornada, a Maria Neuza, uma dessas pessoas, me peça esse depoimento sobre a importância do estudo da gramática na minha construção como pessoa social e profissional. Isso aqui ficou chique demais, não? Segue o que penso. Mais do que saber os tipos dos milhões de porquês, ou será porquês, o importante mesmo é saber comunicar, o que comunicar, como se comunicar, quando se comunicar, para quem se comunicar. Isso sim te coloca em um lugar de destaque socialmente e profissionalmente. Não tem nada mais valorizado e de maior boniteza que alguém que consegue pegar um texto qualquer e ser capaz de fazer uma análise crítica sobre. Isso não significa só concordar ou discordar, mas contextualizá-lo no espaço-tempo, interpretá-lo, questioná-lo e entender o que se está comunicando com ele. E é isso sobre o texto escrito, mas é também sobre uma reunião com seu fornecedor, seu cliente, sua equipe e seus amigos. É sobre ver um filme sobre política e sobre paquerar. Este é o meu grande diferencial. Eu concordo, e é também o que eu busco na minha equipe. Pode ser que meu texto tenha erros gramaticais, a gente consulta e corrige, mas você entendeu o que eu quis dizer? Eu consegui comunicar? Não é bonitinho demais? Bom dia, Maria Neuza. Sobre a experiência do ensino fundamental. Na época, eu não conseguia diferenciar os tipos de ensino. O que era passado era estudado. Porém, vindo de uma escola com ensino tradicional, a diferença entre uma coisa e outra era clara, no sentido de que na grade o conteúdo não era estudado, e sim experienciado. Ai, bonitinho demais, né? Eu me senti ouvido e respeitado no meu tempo de aprendizado, independente do que estava sendo proposto. Naquela época era muito claro para mim o respeito pela individualidade do aluno. Fazia com que eu me sentisse bem e instigado a querer saber sobre as propostas dos professores naquele dia. Aí eu perguntei para ele, né, se ele sentiu falta do ensino da gramática normativa, o que aquilo influenciou, que ele é filósofo, né? Luiz Gustavo, não fez nenhuma diferença. Quando preciso saber alguma regra, consulto a internet. Me guio pela prática e minhas leituras são a principal fonte de modelos de escrita. Meu português costuma ser elogiado, faculdade, pós-graduação, etc. Já publiquei 2 livros, revisei textos, fiz traduções, nunca precisei usar gramática explicitamente para isso. Agora vem a parte mais chique do que ele falou. Não aprendi a julgar lendo o manual, mas observando e julgando. Eu acho que é isso que é o valor da gralha, sabe? Eu acho que esse é o valor. É cada um ser o que ele é, a gente ajudar ele a crescer como ser humano, achar o que ele é, o que ele quer, e depois ele sair para a vida, sabe?